Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Estamos seis, que é o conceito de que esse processo de retirar a mente é um processo gradual. Portanto, você deve retirar a mente gradativamente através do intelecto. O intelecto é dotado de quê? Da discriminação, discernimento, entre outras coisas, e também da força de vontade, né? Então, the willpower, a força de vontade, a determinação, a persistência, né? Requer muita persistência esse processo de elevação espiritual, né? Você tem que tirar a mente do mundo, o mundo te amarra no mundo, reforça e nutre as vássanas que te amarram no mundo, e o indivíduo vive, né, quase que eternamente na gangorra do samsara, né? Então, é um processo gradual, isso é muito bacana, foi colocado muito bem. Tendo feito a mente permanecer no Atma, né, após este esforço gradual, né, de conquista, né, você deve permanecer ali e até atento, alerta, vigilante, né, porque os outros pensamentos vão tentar voltar, né? Existem muitos exemplos de pessoas que tiveram algumas sacadas boas, algumas compreensões um pouco mais profundas, né? Embora não completamente claras, né? E desenvolver um certo autoconhecimento, mas ainda assim, se nos filhos abandonar a vigilância, ele diz, tudo bem, agora eu compreendi isso e aquilo, né? E aí, de repente, a mente volta e dá uma rasteira, entendeu? E quando a pessoa vê, a pessoa, oh meu Deus, e agora, né? Eu pensei que estivesse totalmente livre, né? Não, Maia é todo poderoso, né? Ele tem aquele poder de amarrar as pessoas neste mundo de ilusões. Então, nós vimos isso no 25, né? E nós vimos que os pensamentos do mundo, né, eles são, né, de grosso modo, divididos, né, ou classificados, né? O que é mítia, né? O primeiro objeto de mítia é o quê? A criancinha, quando nasce, ela começa a ver o mundo ao seu redor. Ela não vê nada, ela só vê o mundo ao seu redor, né? Ela tem ainda uma mente em desenvolvimento, mas ela vê o mundo e ela quer contatar o mundo, experimentar o mundo através os órgãos dos sentidos. Muitas vezes elas querem botar tudo na boca, até coisas, né, que são botar na boca, né? 3 anos, ela acontece de efetivamente se ver no espelho, né? Aí ela vê o seu próprio corpo. E as pessoas vão dizer: não, esse não é um menininho lá dentro, esse é você, é você, é você. Ela começa a se tornar consciente do seu próprio corpo físico, né? Então, primeiro a gente vê o mundo lá fora, depois a gente vê uma certa objetividade com o corpo físico, né? Que não é fácil de desenvolver essa visão objetiva do corpo físico. E no terceiro estágio, a gente começa a ver a mente um pouco mais objetivamente, o que é ainda mais difícil objetivamente, porque até mesmo nas meditações, né, o indivíduo ele faz um esforço de observar esse mundo mais sutil, que é o mundo das sensações, emoções e pensamentos, e muito facilmente ele se identifica com o pensamento, né? E aí ele começa a viajar com aquele pensamento, experimentando todas as sensações e emoções inerentes às variáveis, né, aspectos desse pensamento. Quando você vê, você está, né,
surfando naquele pensamento, aquele pensamento te roubou sua atenção durante a sua meditação, e você se tornou o quê? Um com o pensamento identificado, eu sou os meus pensamentos. Então, o terceiro objetivo é aquele de ver a mente como um objeto, né, e manter esta perspectiva através de muita força de vontade e muita disciplina, tá? As dores, sensações, né, e a mente com seus pensamentos, ideias, noções e emoções, né? Então, ver tudo isso objetivamente é um dos propósitos da meditação de preparação, ok? O pássaro de preparação. Você precisa desenvolver uma visão objetiva do mundo de tal modo que você comece a vislumbrar a possibilidade de se identificar como o quê? Algo diferente, né? Do mundo, do corpo físico e da mente. Por quê? Porque tudo isso está sendo visto por eu. E esse eu não pode ser aquilo que ele vê, né? Então, este é o processo. Ele leva tempo, ele serve um determinado propósito, que é de preparar a mente para o quê? Para a meditação vedântica, denominada Nididhyasana, né? De modo que eu possa estar purificado ou distanciado desses fenômenos. Então, nós vimos que a mente, né, desenvolver esta desidentificação com a mente, com o corpo e com o mundo não é fácil, né? E a mente ela é composta de diversas funções ou propriedades, né? E entre elas as emoções, né? Então, manter, de se distanciar dos pensamentos, né? É uma coisa, mas de algum modo misterioso, as pessoas acreditam que a emoção seja algo melhor ou mais sutil ou mais relevante do que os pensamentos. E aí as pessoas digam, não, não, as emoções eu não abro mão. A identificação com os pensamentos eu posso abrir mão, mas as emoções eu não abro porque a minha identidade está muito, né, embrulhada nas minhas emoções, né? Vocês estão de acordo? Mas o pensamento e a emoção é na mesma faixa de vibração, é tudo naquela faixa, né, inicial de pensamentos barra sensações, emoções, né? Então, a gente vai ter emoções e ter que dizer, não, isso é um objeto, eu não sou as minhas emoções, eu não sou esses pensamentos, né? Então, eu sou algo diferente de ambos, né? E depois de a gente conseguir fazer essa desidentificação com esses aspectos da mente, a gente tem o intelecto. O intelecto também ele é mais sutil do que a mente, né? No seu aspecto pensamento, emoção, né? E o indivíduo, muito frequentemente, ele fica amarrado em compreensões ou convicções ou noções intelectuais, né? Quando a gente chega nos Upanishads, Vedanta, o primeiro passo é obter o conhecimento intelectual, que é indispensável, é absolutamente compulsório, mas a gente jamais deve permanecer ali, né, pensando que, não, agora esses pensamentos é o que eu sou esses pensamentos. Não, os pensamentos dos Upanishads, as declarações dos Upanishads, as noções, os conceitos do Upanishad não são para que a gente se identifique com eles e diga, agora eu sou esse conhecimento. Não! Aquele conhecimento serve somente para neutralizar as noções, os conceitos e os conhecimentos equivocados a respeito de mim mesmo, para me deixar livre de qualquer noção a respeito de eu mesmo, né? O Aham Brahmasmi é um instrumento, é uma ferramenta que me liberta da necessidade de me definir, tá? Você quer usar Aham Brahmasmi para neutralizar a noção equivocada, Aham Corpo Asmi. Mas uma vez que aquele Aham Brahmasmi tenha servido o seu propósito, você simplesmente pode diretamente viver, experienciar, desfrutar do ser que você é, sem nenhum esforço, porque ele brilha sempre, ele é auto-evidente, como nós já dissemos, já determinamos, o conhecimento é aquilo que uma vez obtido é sempre presente, é sempre bom, né? É sempre válido,
principalmente o conhecimento coerente, correto e relevante à natureza intrínseca do eu e de todo o universo, tá? Então, este conhecimento, ele é bem estabelecido através das noções e conceitos upanishádicos, com as quais a gente não pode se identificar e ficar amarrado. Tem pessoas que têm conhecimentos acadêmicos, né? E elas ficam presas no conhecimento sem se tocar que o conhecimento acadêmico ele serve somente um propósito, que é cancelar os conhecimentos, as noções mundanas a respeito daquilo que eu sou. Só isso, né? Então a pessoa não precisa falar sobre Vedanta, não precisa, a gente fala porque alguns de nós temos, né, a oportunidade de compartilhar isso, né? E a gente conhece aquele truque de fazer uma, como é que se diz? Uma jarra de café muito forte e muito quente, em convidar alguns amigos, né? E algemar ele nas cadeiras, né? E aí você pode compartilhar um pouco de Vedanta com eles, né? Mas esse conhecimento acadêmico, ele ele é ali somente para neutralizar as noções ignorantes, né? Então, até o intelecto precisa ser visto como o não eu. Você entende, Betânia? Então, o intelecto. E além do intelecto, nós temos o quê? O Ananda Maya Kosha, que é o estado, né, de bem-aventurança, quando existe uma total supressão do intelecto, da mente, do ego, and everything. Então, quando você está naquele estado de meditação profunda, de silêncio profunda, você experimenta uma satisfação, uma paz, uma bem-aventurança, né? Que é muito fácil de nos enganar, de dizer assim, não, eu sou isso, né? Então, essas meditações podem produzir prazeres muito superiores aos prazeres sensoriais do mundo, né? É uma forma de prazer sensorial, sim, mas como nós sabemos, nós temos os 5 órgãos dos sentidos e nós temos a mente. A mente, por algumas pessoas, alguns filósofos, alguns expositores, dizem que a mente é o sexto sentido, tá? Por quê? Porque existe um prazer que é obtido somente através do intelecto, que é baseado em análises, né? Análise e conceitos lógicos, né? Bem coerentes, que uma vez obtidos e retidos, eles produzem um determinado desfrute positivo, né? Uma determinada satisfação, né? E no caso do Ananda Maya Kosha, é um desfrute muito, muito, muito mais sutil, porque você não está contemplando o desfruto do Ananda Maya Kosha do yoga, você não está desfrutando de algo através da mente, né? Que depende de alguns conceitos ou noções, você está desfrutando o silêncio. Então, o que é o silêncio? Não existe nenhum pensamento. O Vedanta diz essa meditação ela não conduz ao autoconhecimento, mas se o indivíduo gosta dessa meditação do silêncio e quer permanecer no silêncio, ele vai experimentar o que é bem-aventurança, né? Uma paz além da compreensão humana, etc, etc. Só que é temporário. A qualidade da mente se modifica, o problema fundamental não foi abordado, a mente entrou naquele estado sendo auto-ignorante, ela sai daquele estado ainda auto-ignorante, porque a auto-ignorância não foi abordada e neutralizada, ou atacada, pelo menos, né? Isso é uma batalha, a batalha entre conhecimento e ignorância, tá? Então, esse sabor que vem dessa bem-aventurança é um grande perigo, né? Ele não irá libertar o indivíduo, ele pertence à mente, e a mente, como nós sabemos, é anátema. A mente ocorre para mim, o silêncio é um estado da mente, a mente é um objeto que ocorre dentro do âmbito de eu-consciência, portanto, o estado de silêncio profundo precisa ser rejeitado como anátema, tá? Então, eu tenho que usar aquele espaço de uma mente relativamente silenciosa, menos agitada, né, para expô-la às escrituras do Vedanta, para poder abraçar, assumir, assimilar o autoconhecimento e retê-lo, né?
Portanto, nós não somos o corpo, nós não somos o mundo, nós não somos as mentes e nem tampouco as experiências do corpo-mente. Portanto, tendo afastado a mente de todas as coisas do mundo, você deve fazer um esforço para mantê-la permanentemente fixada no Atma. A mente precisa repousar no Atma. Como nós sabemos, né, tudo repousa no Atma, né? Mas a vidya, essa ignorância cósmica, né, faz com que a mente ela permaneça presa aos pensamentos anátema, né? Todos os pensamentos mundanos, a mente fica presa ali, ela tem a sensação que eu não estou repousando no Atma. Então, o que seria repousar no Atma é trazer a mente para esses conhecimentos que revelam a sua natureza intrínseca, a sua real natureza, e mantê-la ali no início com muita força de vontade, vigilância e disciplina, até que ela se sinta confortável de permanecer repousando em torno daquelas noções upanishádicas, tá? Então, é um processo gradual que requer também força de vontade, purificação intelectual, mental, etc., né? Então, a experiência, qualquer que seja a experiência, né, até a do silêncio, né, ela vem e vai. E eu sou a consciência eternamente presente. Eu sou a consciência que jamais se modifica. A mente, todos os estados, seus estados, é um fluxo de constante modificação. O mundo é um fluxo de constante modificação. O meu corpo físico, que é parte integral deste mundo físico, também é um fenômeno em constante fluxo de modificação, né? E quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a consciência que permeia e que vivifica o inteiro universo aparente. Eu sou a consciência não dual, indivisa. Eu sou a consciência pura, porque somente existe Satchitananda, a minha natureza em Brahman como Satchitananda. Tudo o resto é simplesmente uma projeção aparente disponível, né, para experiência e conhecimento, porém, nós precisamos saber que é como uma miragem, é uma aparência, e o corpo-mente, né, em sua natureza substancial, matéria e energia, também é uma mera aparência. Mas como disse uma vez, né, um colega meu dos Estados Unidos, né, que também era discípulo do James naquela época, chega um ponto na vida do Jiva Atma que ele descobre que o Jiva Atma não é realmente o Jiva Atma, né? Quando você descobre que o Jiva Atma, em sua natureza intrínseca, não é o Jiva, mas é o Atma, né? Teve um período nas minhas exposições que eu gostava de fazer essa distinção, né? Jiva Atma. Existem dois elementos para o Jiva Atma. Uma é o Jiva, que é o seu aspecto corpo-mente, e o Atma, aquilo que vivifica, permeando, sustentando, né, o corpo-mente, né? Então, nós temos que definir, né, qual desses dois princípios eu quero estabelecer a minha identidade, no Jiva ou no Atma, né? Como Atma, eu sou livre e independente de quê? Do corpo, da mente e do mundo. Existe nada melhor do que isso? Não, né? Por quê? Porque o corpo, a mente e o mundo está sempre se modificando e os desafios, né, existem eternamente, desde o nascimento até a morte, desafios enormes, muitas vezes, né? Então, este é o objetivo. Eu sou a consciência pura, cheia, indivisa, né? Toda pervasiva, vivo eternamente, etc, etc, etc. Todos os pensamentos, né, devem estar centrados em torno o Atma, o ser. Eles têm um nome técnico, né? Akanda Akaravriti. Por que que significa isso? Significa que são pensamentos não duais, porque não existe a divisão, o pensador e o objeto de pensamento. Eu estou pensando na minha natureza intrínseca. Não existe divisão, não existe dualidade. Todo pensamento, toda contemplação, toda meditação, toda experiência, né,
envolve o conhecedor e o conhecido. Neste caso, você vai pensar em algo no qual esta dualidade não existe, você está pensando em sua real, né, natureza intrínseca, né? Então, eu sou o pensador e eu estou pensando sobre mim mesmo, né? Mas não é que eu sou o pensador pensando nas minhas emoções, na minha psicologia, não. Eu sou o pensador, né? A consciência pensando em mim mesmo através do intelecto humano, porque a consciência ela não consegue fazer nenhum conhecimento, estabelecer nenhum conhecimento sem a ajuda do pobre Jivatma, que vem para aqui sob efeito da ignorância e sofre, 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 até poder voltar para casa, né? Numa linguagem muito comum nos círculos espirituais por aí, né? Portanto, repouse nesses pensamentos e se divirta, enjoy, né, os pensamentos, porque eles têm uma vibração de Ananda e tem uma vibração de Shanti, de paz, quando você compreende realmente o que significa essa natureza Ananda, né? Você inevitavelmente experimenta essa fragrância de paz e segurança, né? Segurança de que eu sou livre do mundo, né? Quando você chegar nisso, não se distraia, permaneça focado em torno a esses pensamentos a respeito de si mesmo. Você pode chamar de autopensamento, né? Você não quer entrar naquele samadhi que o Swami muito brilhantemente define aqui como samadhi cego, que na verdade não é uma noção do Swami Paramarthananda, mas existe em nossas escrituras, né? E tem até o nome em sânscrito aqui, né? Desse samadhi cego, né? É chamado de anta samadhi, né? É como o mundo desaparece, e aí você entra num samadhi no qual não existe o mundo sutil e o mundo físico, né? Esse samadhi, e no máximo você, com samadhi cego, você pode obter um relaxamento profundo, mas nada além disso. Nenhum benefício nos termos de autoconhecimento. No máximo, podemos discutir que é altamente purificador da mente, e esse é o debate principal que existe. Os yogis dizem que o samadhi purifica a mente como nada mais, né? E os Vedantins dizem que a auto-inquirição, né, ou a contemplação em sua real natureza, purifica a mente, né, mais do que qualquer outro instrumento ou ferramenta, né? Eu, naturalmente, sou um fanático dos Upanishads, mas eu sou um fanático porque eu compreendo a lógica apresentada por essas análises, né? Você imagina que o problema fundamental seja a autoignorância. Você desenvolve a habilidade de paralisar a mente, experimentar uma mente vazia, e aí você desfruta de um silêncio que relaxa profundamente o corpo-mente. Mas você não abordou realmente a causa principal do problema, né? Então, em contrapartida, você tem a outra opção, que é purificar a mente relativamente, de modo que você possa ter uma visão objetiva do mundo, do corpo e da mente, né? E do intelecto, e ali você começa a usar aquela mente, né? Bem sutilizada, bem contemplativa, para contemplar nessas declarações de identidade, lembrando, né, todo o embasamento das lógicas vedantas, né, que apoiam aquelas declarações. Não basta dizer eu sou a consciência, tudo é consciência, eu já sou livre. Eu fiz isso por 20 anos antes de encontrar o Vedanta. Mas eu era tão chato, que a ficha caiu para mim. Mas ainda assim, o meu autoconhecimento não era nem firme nem completo. Tá? Então, é claro que a meditação vedântica, ela produz, né, ela frutifica de modo muito mais eficaz porque ela está lidando com a raiz do problema, né? Ela não está suprimindo, né, os efeitos do problema. É como a medicina, né, alopática que irá
né? É simplesmente tratar os efeitos de uma doença sem jamais abordar a causa. Não estou dizendo que toda prática alopática faça isso, né? Mas, em geral, né? E a medicina né, não alopática, que existe por aí, que procura compreender o corpo físico, né, em sua totalidade e trabalhar a raiz, né, do problema, né? Se você quiser fazer a prática da meditação cega, tudo bem. Se você desenvolver uma Vassana de Nirvikalpa Samadhi que te permita estar, né, 5 horas em Nirvikalpa Samadhi, tudo bem. Não vai trazer muito benefício para você, Marinéia, mas vai trazer benefício para as pessoas em torno a você, porque por 5 horas, entendeu? Não vai ter nenhum conflito com a Marinéia, os filhos, e isso e aquilo. Então, você está fazendo benefício para os outros. Essa é a piadinha do Swami Paramartananda que ele apresenta frequentemente quando ele fala sobre Nirvikalpa Samadhi. Verso 26, deve-se trazer de volta esta mente inconstante, instável, sob o controle através de si, da sua capacidade, né, de disciplina, de vigilância e de força de vontade. Você tem que restringir, manter a mente longe dos objetos, devido aos quais a mente se apaga. Então, lembra que essa passagem aqui, devido aos quais a mente se apaga, quando eu li, eu falei assim, o que que o Swami vai interpretar com essa mente que se apaga? Hoje eu li, aí eu vi, que no primeiro momento eu fiquei meio confuso, né? Então, nós sabemos que a mente, por natureza, ela é movida por quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? Então, ela se torna muito instável, né? Sofrendo diversas turbulências emocionais, né? E é um processo gradual de purificar e de focar a mente no seu objeto de meditação, restringindo-se daqueles objetos, né? Mantendo a mente não conectada aos objetos, né? Por quê? Porque esses objetos acabam apagando a mente, tá? Então, esse apagar a mente aqui se refere a distrair a mente. A mente se torna dispersa, distraída, e ela sai do seu objeto de meditação e ela volta para aqueles hábitos de pensar nos objetos anátema, né? Então, estava falando sobre a mente que se apaga, né? Por isso que dizemos que quando nós estudamos as escrituras, né, o professor está desdobrando e o aluno está seguindo, acompanhando, né? O aluno tem que estar realmente, né, seguindo os conceitos, né, acompanhando aqueles conceitos, né, pensando do mesmo modo que o professor está pensando, né? O pensamento é em torno da declaração, você é Brahmava, você é a consciência, né? Então, o aluno ele tem que estar na mesma página com o professor, né? E quando o professor diz você é a consciência, né? O aluno deve pensar assim, eu sou a consciência, né? Então, o aluno também compreende o significado do pensamento na medida que ele está assimilando, internalizando, não recebendo o conhecimento somente academicamente, né? Porque o Vedanta é sobre você, não é sobre o Vedanta, né? O você é livre, sempre foi livre, mas o hábito, né? As vasanas, as tendências do Aham, corpo, asmi, são tão profundas, né? Que nós precisamos contemplar repetidamente, né? Na luz dessas declarações dos Upanishads, lembrando de todas as lógicas que apoiam essas declarações, todos os ensinamentos que sustentam, né? Então, nós precisamos, porque se o aluno vem na aula com o professor, eu gosto de ver as pessoas, porque aí eu vejo quem é que está comigo e quem é que não está comigo. Quem é que está tendo a mente apagada a cada 2, 3 minutos, entendeu? Com uma distração ou outra, e quem é que mantém a mente realmente muito focada, né? É importante.
Isso não significa a postura perfeita, yogic, não, não, ir para um asha, não. É uma capacidade de foco, né, de concentração, né, tal que nos permite fazer o nosso Shravana de modo mais eficaz, com o mínimo de distrações ou apagões da mente. A mente vai pensar em algumas outras coisas, né? Porque participar do Shravana do Vedanta, na presença do professor, não tem nada a ver com posturas yogis, né? De vez em quando, né, eu lembro daquela experiência que eu tive em Joanópolis, uns 3 anos atrás, 3 anos, mais de 3 anos, quando eu voltei para o Brasil. Eu fiquei na casinha de madeira ali por uma semana ou duas, e teve um cara de São Paulo que veio me visitar, ele era do mundo do yoga. Nós fizemos um dos nossos satsangs, eu já estava ali, né, do final de semana, e durante a aula, esse cara sentado perto de mim, ele começou a fazer posturas de yoga, né? E quando eu vi, ele estava de cabeça para baixo, no meio de uma aula de Vedanta, né? Imagine que doideira, né? Eu tive vontade de pegar a câmera e virar assim para todo mundo ver. Olha só, que vedantino, fera, né? Acompanha a aula de cabeça para baixo. Mas se a mente é pior do que um macaco, ela pula de galho em galho. A mente, por natureza, é turbulenta, inconstante, devido a essa poderosa força de Maya chamada avidya, né? A contenção da mente é muito difícil, como tão difícil quanto a contenção do vento. Bacana isso, né? Como é que a gente vai falar para o vento? Para de se mover, né? A mente, por natureza, é inconstante, é inquieta. A mente de todos nós é inquieta por natureza. Portanto, não se sinta derrotado, não se sintam inadequados. Ela é assim, né? Até mesmo a mente do Yanni é também inquieta. Ela vai de um objeto ao outro, entendeu? Ela pula. A única diferença é o grau. O grau, a mente do Yanni, ela tem muito menos rajas operando, de modo que esses pensamentos não a distraem. O Yanni tem muito mais foco, mas basta ver a condição do Yanni de noite, ele também sonha. Então, essa inquietação da mente é natural para a experiência humana, porque são as impressões que a gente colheu não somente neste nascimento, mas em todos os nascimentos humanos da alma individual. Então, ela tem impressões, as impressões estão depositadas no corpo causal, elas aparecem de noite, elas projetam, né, o mundo dos sonhos, e de noite, durante o dia, elas nos distraem muitas vezes, principalmente no início desse processo de purificação da mente, né? Que é o processo que envolve o Passana, Karma Yoga e Yani Yoga, né? Mas a natureza da mente é pensar, e ela é um mecanismo que pensa por si mesmo. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos de aquietar a mente um pouco, educá-la, discipliná-la, vigiá-la, que nem a gente faz com um cachorrinho pequeno, até adestrá-lo, né? De modo que ela seja o meu servo e não eu, o servo da mente, não eu, o escravo da mente. Ela é um instrumento à minha disposição, e aí ela vai ficando tranquila, ela não fica pulando, criando essas distrações como antes, tá? Então, a mente ela vai desenvolvendo mais quietude naturalmente, tá? Mas para o Yanni que vive no mundo, a mente passa por modificações, ela vai coletar mais impressões, essas impressões vão aparecer mais como lembranças sutis, memórias sutis, né? Mas nada disso atrapalha realmente, né? Porque o Yanni, primeiro de tudo, ele está totalmente identificado com a consciência e não com as impressões mentais, né? Primeiro ponto. E segundo, as impressões mentais são
extremamente minimizadas ou amenizadas através desse processo de autoconhecimento e de internalização deste autoconhecimento. Portanto, aqui ele diz, né, que a mente extrovertida, inconstante e quieta só irá desaparecer, né, quando a mente inquieta irá desaparecer. Isso cara significa que a criança que fugirá, a mãe também no colo, mas como uma mola, ela vai levantar e correr. Então, a mente inquieta, inconstante e voluntária, ela se apaga porque ela se distrai o tempo todo. Ele está fazendo referência àquele se apagar, o apagão da mente, né? Eu estou pensando numa coisa, daqui a pouco aquele pensamento, ele puxou um outro pensamento, aí puxou um outro pensamento. Quando você vê, meu Deus, por que que eu estou pensando nisso agora, né? E a gente, por que que a gente segue esta cadeia, né? Esta cadeia de pensamento que vai pensando quase que por si, a gente segue porque a gente tem um certo interesse neste processo, né? Tem um certo interesse. Mas quando a identificação é no átimo, e quando a mente não precisa, né, pensar, porque uma coisa é o pensamento deliberado quando nós precisamos pensar durante o trabalho, outras coisas é quando a gente não precisa pensar, mas a mente está. Então, o único modo é a gente não seguir o fluxo desta corrente de pensamentos que vão produzindo outros pensamentos. Então, a gente só consegue fazer isso na medida que a mente é educada a permanecer repousando no Atma, sempre que a mente não seja necessária para pensarmos deliberadamente, né? Então, é mais ou menos por aí. Portanto, não se sinta inadequado, é muito natural essa mente inquieta. A mente se desvia, sim, né? Uma borboleta é uma distração, uma coisa ou outra, né? Mas isso tudo muda com o autoconhecimento e tudo isso se torna não problemático, não produz uma mente problemática, porque é extremamente minimizado. E aqui o senhor conta para gente uma passagem, né, de uma parábola muito bonita, que fala é um Purana do Bhagavata, né? Jada Bharata. Ele era um renunciante, né? Um sábio renunciante, e ele era o exemplo do não apego, o exemplo de vairagya, né? De equanimidade, né? Ele era um grande Mahatma, né? Que ele um dia, ele vivendo na floresta, ele viu um cervo pequenininho que nasceu, né? E que foi abandonado. E ele falou assim, o que que é o meu Dharma agora? O meu Dharma, né, vai ser cuidar deste servo, né? E ele era o exemplo do não apego. E ele pegou esse servo e começou a cuidar do servo. Os anos foram passando, esse servo virou a companhia principal e ele desenvolveu afeição. Com afeição vem apego, né? Com apego vem preocupações, né? Aflições, ansiedades, né? Então, até ele, entendeu? Que havia já desapegado de tudo, ele era um rei, havia abandonado o reinado, abandonado tudo, era o exemplo do desapego, ele se apegou com esse servo, né? E o que que aconteceu com ele? Ele deixou o corpo, né? Ele deixou o corpo e ele, quando reencarnou, ele reencarnou como um servo, tá? Então, essa tradução aqui é que o servo em inglês é dear, e o dear também é uma palavra que significa querido, né? E o Swami faz uma daquelas piadinhas de palavras, né? Que é por isso que a gente chama o servo de querido. Vamos fazer uma pausa aqui, Marcelo, a gente volta em 10, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate
Om Shanti, 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.